Muito bom dia a todos. Em nome da APD Portugal, agradeço a vossa presença. Hoje começo com uma breve introdução à associação. A APD é uma associação para o progresso da direção de empresas e tem como projeto o desenvolvimento da qualidade do tecido empresarial. Proporciona networking de excelência, formação e informação de tendências nacionais e internacionais. A APD Portugal integra a APD Internacional, que conta com mais de 3.500 empresas e cerca de 200.000 diretores, com os perfis mais exclusivos do ecossistema de negócios. Tem presença em Portugal, Espanha, Marrocos, Peru, Colômbia, Equador e México. Hoje trazemos para o debate os novos apoios laborais em vigor. Penso que será muito importante para todos conhecerem e compreender os regimes legais que estão atualmente em vigor para apoiar as empresas. Neste momento, todos vemos o futuro com muita expectativa, inclusivamente com algum receio. Sabemos que se avizinha uma crise sem precedentes. O impacto da pandemia nas empresas tem-se vindo a notar, mas temos um longo caminho pela frente para combater o real impacto económico deste período extremamente complicado. Hoje temos connosco especialistas em direito laboral na área de recursos humanos em ambiente industrial. Patrícia Oliveira, diretora de recursos humanos e comunicação da Continental Advance da Antena. Lembro que o Grupo Continental tem em Portugal 3.500 trabalhadores. E Glória Araújo Voerman, responsável na gestão de recursos humanos da Bosch Car Multimédia. O Grupo Bosch tem 6.000 trabalhadores em Portugal, o que prefaz quase 10.000 trabalhadores hoje no nosso debate. Para moderar o debate, damos as boas-vindas a Rui Valente, responsável na área de Direito Laboral na Garrigues, considerado pela Ordem dos Advogados especialista nesta matéria em 2007. É docente convidado da Universidade Católica Portuguesa, do ISAG, Instituto Superior de Administração e Gestão, e ainda da Universidade Europeia. É licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa e ainda coautor de diversos livros e textos publicados em obras coletivas. Muito obrigado pela vossa participação e desejo-vos a todos uma excelente sessão. Pois, muito bom dia a todos. Eu é que agradeço o convite da APD e o desafio para moderar este debate, que se pretende que tenha uma componente prática muito grande, para o que vamos contar com a ajuda da Patrícia e da Glória, que nos vão dar a perspectiva que achamos que poderia ser a mais importante para todos aqueles que quiseram estar connosco durante esta hora. Eu vou apenas começar, precisamente para depois poder contextualizar e enquadrar um pouco a conversa que vamos ter, por fazer uma incursão de 10 minutos apenas, tentarei não ir além disso, acerca daquilo que têm sido os principais apoios em matéria laboral neste ano de 2020, tão marcado por esta circunstância completamente atípica que foi o Covid-19. E eu penso que já terei conseguido projetar a apresentação e, enfim, basicamente, como todos sabem, aquilo a que assistimos desde março foi o advento de uma pandemia sem precedentes, pelo menos na realidade portuguesa não tínhamos passado nas últimas décadas por nada que se pareça, e que determinou aquilo a que se tem chamado um lockdown parcial, ou seja, conjunto de atividades que tiveram pura e simplesmente de ficar paradas e outras que sentiram uma redução brusca da faturação pelas razões que todos sabemos e pelo fenómeno do confinamento. Aquilo que nós já tínhamos de anos anteriores, e portanto aqui é a parte que não é novidade nenhuma, era o chamado layoff tradicional. Basicamente, a possibilidade de, dentro de determinadas circunstâncias de crise, motivadas pelo mercado, por circunstâncias estruturais, por alterações tecnológicas ou por catástrofes, poder reduzir ou os tempos de trabalho ou suspender os contratos de trabalho. Basicamente, em termos muito corriqueiros, mandar as pessoas para casa sem trabalhar mediante um pagamento de uma determinada quantia. Se isto fosse indispensável para assegurar a viabilidade da empresa e a manutenção dos postos de trabalho. Portanto, isto era o que tínhamos, se quiserem, até ao final de 2019 ou quando arranca este ano. Veem também que estamos a falar de um conceito
indeterminado, de um conceito vago. E, por outro lado, estávamos também a falar de um procedimento que, não sendo muito moroso, era ainda assim um procedimento que implicava algumas semanas até o layoff poder estar em marcha. Porquê? Porque basicamente tinha que cumprir estas fases que aqui vemos: uma comunicação inicial motivada, uma fase de informações com os representantes dos trabalhadores, seguida de uma comunicação final. Tipicamente, era usual dizer-se que com o layoff tradicional muito dificilmente se consegue ter uma medida implementada antes de 15, 20 dias. E como todos sabemos, quando se disputou este contexto crítico do Covid, as coisas aconteceram de forma muito brusca. Houve basicamente um fim de semana, tudo aquilo se precipitou muito rapidamente e em poucos dias tínhamos estado de emergência, tínhamos uma parte importante do país em casa, outra com grandes restrições, etc. E como sabem, também olhando para trás, aquilo que o layoff tradicional consagrava era um modelo em que, basicamente, no layoff de redução se paga uma parte proporcional ao tempo de trabalho, no layoff de suspensão o trabalhador fica com 2/3 da retribuição garantida. E nestes 2/3, para não vos maçar muito com o regime que já toda a gente conhecia no passado, a Segurança Social tinha uma comparticipação importantíssima de 70%. Com este teto que aqui vem dos 3 salários mínimos nacionais. E, evidentemente, como sempre acontece cada vez que há um apoio estatal, tudo isto com um conjunto de restrições, uma camisa de forças para quem adere a esta figura. Não pode distribuir lucros, não pode aumentar a retribuição dos membros não estatutários, não podia admitir ou renovar contratos a termo, não pode despedir durante o layoff e nos 60 dias seguintes. E este layoff podia durar de 6 meses a 1 ano. Bom, então o que é que o ano 2020 nos trouxe? Trouxe, se quiserem, que 15 ou 20 dias era insustentável esperar para pôr em marcha uma política de redução ou suspensão dos contratos de trabalho. E, portanto, decalcou-se o antigo e criou-se uma modalidade de mais rápido acesso. Pelo Decreto-Lei 10G/2020, em que, no fundo, há uma medida principal neste diploma, que era um layoff inspirado e decalcado do antigo, com o mesmo tipo de lógica. Por exemplo, para falar no layoff de suspensão, o trabalhador mantinha o direito a receber 2/3, que até ao limite de 2 salários mínimos nacionais, ou 3 salários mínimos nacionais, peço desculpa, com a Segurança Social a pagar 70% da compensação retributiva. E é simplificado sobretudo numa coisa, porque o procedimento era mais rápido. Em vez de ter que se percorrer aquele conjunto de fases até ter o layoff preparado, aquilo que a lei previa era que basicamente tudo começava pela comunicação aos trabalhadores e à Segurança Social, dispensando a fase de informações e negociação. Estabeleceu-se que esta figura podia ser aplicada durante um mês, excepcionalmente renovada mensalmente, até um período máximo de 3 meses, e a lei, para não ficar naquele conceito indeterminado, naquele conceito vago, criou estas 3 situações de crise empresarial, na tentativa de que fosse também mais simples perceber quando é que as empresas reuniam as condições de elegibilidade para poder aceder ao layoff simplificado. Os casos de encerramento total ou parcial decorrente do dever de encerramento ou suspensão de atividade, portanto, tudo aquilo que nós vimos acontecer quanto a muitas atividades que pura e simplesmente tiveram de fechar portas. Hoje já são poucas, ainda existem, mas houve uma altura em que, como se lembram, foram muitas. Os casos de paragem total da atividade da empresa em consequência da interrupção das cadeias de abastecimento globais ou da suspensão e cancelamento de encomendas, portanto, aquele fenómeno internacional que também existiu e que afetou gravemente estas cadeias de abastecimento, ou talvez aquilo que tenha sido, apesar de tudo, estatisticamente o campeão como critério de elegibilidade para aceder ao layoff simplificado, aquelas empresas que se viram confrontadas com uma queda abrupta ou acentuada da faturação em 40% ou mais, por comparação aos meses anteriores, aos 30 dias antes do pedido, ou ao período homólogo de 2019.
medida que foi associada, como todos sabemos, ao plano extraordinário, incentivo financeiro extraordinário para apoio à normalização da atividade da empresa e isenção temporária do pagamento de contribuições para a Segurança Social relativamente aos meses de apoio. Portanto, tudo contribuindo entre a comparticipação da Segurança Social e esta isenção temporária para termos se quiser, aquilo a que se pretendia ser um choque de tesouraria ou uma folga grande de tesouraria para as empresas e sempre tendo como finalidade última a salvaguarda dos postos de trabalho. A meio da pandemia ou a meio dos meses críticos do estado de emergência e depois do estado de alerta, aquilo que assistimos é que, precisamente pela vontade primacial de tentar salvaguardar ao máximo os postos de trabalho, o legislador sentiu necessidade de aliviar uma restrição que tínhamos no layoff tradicional. No layoff tradicional não era possível renovar nem celebrar contratos a termo para postos de trabalho, para funções que pudessem ser asseguradas por um trabalhador que estivesse em layoff. No que diz respeito à renovação, já muito preocupado com o impacto em termos de eliminação de emprego que vai resultar, ou que se teme que possa resultar deste contexto pandémico, o legislador, já em maio, decidiu aliviar e esclarecer que, no contexto do layoff simplificado, se pode renovar contratos a termo sem perder os apoios. Aquilo que se manteve exatamente em linha com o layoff tradicional, isso sim, é como estamos a falar de uma medida que pretende a salvaguarda dos postos de trabalho, há um período, uma norma travão em matéria de despedimentos, seja por extinção de posto de trabalho, seja despedimento coletivo, quer durante o período de aplicação do layoff, quer nos 60 dias subsequentes ao fim do período de aplicação das medidas. Eu deixei aqui uma nota que vai para além do estrito prazo do layoff, porque pode perfeitamente interpretar-se a lei no sentido de que, acabando o layoff e querendo as empresas recorrer a um incentivo extraordinário à normalização da atividade, que, como vamos ver a seguir, se traduz no recebimento de 1 ou 2 salários mínimos nacionais, que esse período, a meu ver, também é um período em que se aplica esta norma travão de proibição de despedimentos. E então o que é que nos aguarda para o segundo semestre? Eu, enfim, em primeiro lugar, queria dar uma novidade, porque é uma novidade que tem horas e, portanto, é relevante, que é, nós tínhamos um conjunto de medidas, no fundo, para dar continuidade aos apoios decorrentes do layoff simplificado, que estavam previstas no decreto, estavam e estão previstas no Decreto-Lei 27B/2020, de 19 de junho, mas ainda não, enfim, não podia estar, o timing não podia ter sido melhor. Foi publicada ontem, ao final do dia, a portaria número 170A de 2020, de 13 de julho, portanto, 170A/2020, que vem regulamentar aquilo que temos agora nestes slides finais, ou seja, as medidas tendentes a dar continuidade ao layoff. E, portanto, sem prejuízo desta mini apresentação com que vos vou agora fazer, vai ser evidentemente muito relevante analisar, ou agora como se costuma dizer, esmiuçar em detalhe as normas que constam desta portaria que tem, como disse, horas. Mas basicamente o que é que estamos aqui a falar? O que é que se estabeleceu para o segundo semestre? Estabeleceu-se, quanto às empresas que tiveram a possibilidade, que cumpriam os requisitos para aceder ao layoff simplificado, desde logo a possibilidade de ele ser prorrogado durante o mês que estamos a viver, durante o mês de julho. O figurino inicial era de que ele durasse até ao final de junho, mas esclarece que é possível uma prorrogação que vá para além disto e que vá até ao final de julho. Por outro lado, também se esclarece que as empresas que sejam elegíveis para o layoff, mas que ainda não tenham apresentado o requerimento de adesão, o possam fazer e pelo período também de 3 meses, o que significa que o processo pode ainda entrar e vigorar até 30 de setembro. E reparem que isto era para o requerimento inicial, era para dar entrada até ao final de junho, para poder durar até 30 de setembro. Aquelas que tivessem esgotado
As renovações até esse período podiam pedir a prorrogação até ao mês de julho. Depois criou, e vejam a importância que se admitiu que isto pudesse ter, do ponto de vista até de alguma reposição de rendimentos e de alguma reposição da capacidade para o consumo por parte dos trabalhadores, um complemento de estabilização que nem sequer passa pelas empresas. Estamos a falar de um apoio que liga diretamente e de forma automática e oficiosa a segurança social aos trabalhadores, tendente a pagar aos trabalhadores uma parte daquilo que eles perderam durante os meses em que estiveram abrangidos pelo layoff. E que pode, como veem, ter um limite mínimo de 100 euros e um limite máximo de 351 euros para os trabalhadores com salários mais baixos, como aqui vem. Por outro lado, e este sim é, se quiserem, o prato forte para as empresas que já não tenham uma quebra de faturação de 40% ou mais, porque a resolução do Conselho de Ministros do passado mês estabeleceu um figurino diferente de retoma progressiva da atividade que não vamos aqui abordar. Aqui estamos a falar das empresas que estiveram em condições de recorrer ao layoff, mas entretanto já não têm ou podem já não ter esta quebra de faturação de 40% ou mais, e o legislador veio, de certa forma, aprofundar este incentivo extraordinário, em que já não estamos a falar de um layoff, já não estamos a falar de ter pessoas em casa em redução de horário ou em suspensão de contrato, mas a falar de um incentivo financeiro que vai ser concedido pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional às empresas. E que eu tentei esquematizar de forma muito simples, na medida do possível, porque há ainda dúvidas que vão ter que ser resolvidas, neste quadro. Ou seja, basicamente, para não vos maçar muito, ou se adere à modalidade de receber uma remuneração mínima mensal por trabalhador abrangido, pago de uma só vez, e reparem que aqui não há nenhum benefício adicional, por exemplo, em matéria de dispensa ou isenção de taxa social única, e mantém-se, como dizia há pouco, apesar de já estarmos fora do layoff, haverá uma proibição, a tal lei travão em matéria de despedimentos, para vigorar não apenas no mês em que este pedido seja solicitado, mas também nos 60 dias seguintes. E, por fim, a modalidade de pedir não mas duas remunerações mínimas mensais garantidas, pago por tranches ao longo de 6 meses. Esta portaria que saiu ontem à noite, eu posso-vos dizer que estabelece que há um primeiro pagamento no prazo de 10 dias úteis e um segundo ao fim de 180 dias. Portanto, também o IFP, se quiserem, também precisa de alguma folga de tesouraria quanto à segunda tranche. E aqui sim, apesar de termos uma norma travão em matéria de despedimentos que vai ser muito mais prolongada, porque vai vigorar não só durante o período de aplicação disto, que são 6 meses, mas também os 60 dias seguintes, há aquilo a que nós chamamos um benefício standard, que é uma dispensa parcial de 50% do pagamento de contribuições a cargo da entidade empregadora, que vigorará de 1 a 3 meses em função também da duração que tenha tido o layoff. É aquilo que podem ler aqui na terceira coluna. Portanto, durante algum tempo, poder ter uma dispensa de metade da contribuição da entidade empregadora. Portanto, reparem que a cotização do trabalhador se mantém. E, por fim, aquilo que nós chamamos um benefício extra, que é aqueles casos em que a empresa, se quiserem, vai poder beneficiar de uma isenção total do pagamento de contribuições durante 3 meses no final da concessão deste incentivo. Em que circunstâncias? Basicamente, naqueles casos em que a empresa não apenas consiga, porque isso até é uma obrigação que tem, manter os postos de trabalho não despedindo pessoas, é essa a restrição que tem, não poder despedir pessoas, como ainda consegue obter uma criação líquida de emprego. E, portanto, mais uma vez, fica aqui sinalizado da parte do empregador esta preocupação enorme de que estas medidas não sejam medidas meramente financeiras, mas como tenham como aspecto norteador, nitidamente, a manutenção
dos postos de trabalho e, se possível, a criação líquida dos postos de trabalho, ao ponto de se renunciar, como veem, durante um certo período de tempo, às contribuições devidas pela entidade empregadora. É muito significativo. E se quiserem, faz perfeito sentido, porque, como todos nós sabemos, pode adiantar pouco manter o recebimento das contribuições para a Segurança Social, quando todos sabemos que a primeira consequência da eliminação de emprego do ponto de vista do Estado é precisamente o pagamento de subsídio de desemprego. E, portanto, esta perda de receita é, imagino, largamente compensada pela diminuição de encargos por parte da Segurança Social. E não vos queria, nesta fase, amassar muito mais, apenas, enfim, ter isto como primeira nota, para não cairmos de chofre, como se costuma dizer, naquilo que foi a difícil vivência que as empresas tiveram e estão a ter, enfim, neste ano tão atípico e tão particular. E, enfim, depois desta apresentação, eu queria rapidamente passar às oradoras do debate e dar-lhes enfim, o destaque que merecem e a possibilidade de partilharem connosco aquilo que verdadeiramente queríamos ouvir. E eu vou começar por fazer um bocadinho de tábua rasa da minha apresentação. E queria perguntar à Glória e à Patrícia, e vou dar a palavra à Glória, uma primeira questão, que é: o legislador tentou, como se costuma dizer, correr atrás do prejuízo e ser rápido a legislar e a prever apoios, mas, Glória, corrija-me se estiver enganado, antes mesmo do legislador implementar estes apoios, já as empresas estavam evidentemente no terreno e a lançar mão, imagino, das ferramentas que tinham e de que podiam lançar mão para fazer face a esta terrível situação logo desde o minuto zero. É assim? Bom dia, Rui. É assim mesmo, é assim mesmo. Nós fomos confrontados aqui na Bosch com a situação do Covid já em janeiro. Ainda se falava muito pouco do Covid ou na implicação do Covid em Portugal, mas com o caráter internacional que temos naturalmente muitos colaboradores a viajar internacionalmente e na altura, obviamente, para todo o mundo e também para a China, sendo que a nossa primeira medida foi em janeiro, de imediato, criar um core team para lidar com esta crise, que na altura já estava muito forte na China, onde nós, para a qual nós fornecemos e onde temos clientes, e com esse core team houve logo medidas que tivemos que implementar, tal como, por exemplo, redução ou cancelamento de todo e qualquer tipo de viagens internacionais. Começamos a notar já em fevereiro uma redução das encomendas, principalmente vindas da China. E nós temos aqui, eu estou a falar aqui de Braga, e temos aqui em Braga 3.000, ou na altura 3.900 colaboradores, o que significa, e o que foi bom em fevereiro, foi utilizar o banco de horas, que nós já temos há muitos anos aqui na Bosch em Braga. Foi também, e infelizmente, reduzir o trabalho temporário. Portanto, tivemos que nos separar de cerca de 140 colaboradores na altura, isso logo em fevereiro. E começámos a preparar a antecipação do plano de férias. Portanto, o plano de férias estava previsto para o verão, para julho e agosto, como é normal aqui em Portugal. E nós tivemos logo necessidade, em finais de março, de antecipar o plano de férias, o que o fizemos com uma votação individual de cada colaborador, que não foi muito fácil, dado que muitos se encontravam em casa, alguns se encontravam em quarentena já porque familiares, porque colegas, porque vieram de fora do país. E aquilo que começamos também a aplicar, uma política que a Bosch já vem fazendo há muito tempo e que foi muito vantajosa neste primeiro período, e em fevereiro, março e abril, foi realmente o uso do mobile office. Portanto, já há alguns anos que para a Bosch o mobile office é a normalidade. E aquilo que começamos a fazer é, pelo menos para aquelas funções onde fosse possível fazer mobile office,
foi pedir realmente às pessoas para começarem a trabalhar de casa, permitindo-lhes levar os desktop para casa, equipamento para casa. Portanto, foi uma situação um bocadinho triste, porque estávamos a ver todos os colaboradores a saírem da empresa com portáteis e monitores debaixo do braço, que não é muito comum. Mesmo antes da aplicação do layoff, foi também o gozo de descansos compensatórios, horários flexíveis que os colaboradores tinham já há muito tempo, mas penso que foram estas as medidas com as quais nós conseguimos, digamos assim, resolver a situação antes de surgir o layoff simplificado. Chegámos realmente a verificar e a analisar a aplicação do layoff pelo Código de Trabalho, mas dada a complexidade e a negociação e o tempo que iríamos necessitar até colocá-lo em prática, desistimos muito rapidamente da ideia do layoff simplificado. Portanto, foi realmente uma fase complicada e, se calhar, única para os recursos humanos, porque tínhamos, de uma parte, a redução significativa das encomendas, e a Bosch teve uma redução na ordem dos 80%, o que é muito significativo, e tínhamos, por outro, zelar pela saúde dos colaboradores, não é? Com todas as medidas de segurança. Portanto, foi um pouco isto que fizemos, numa situação nova, tentando aprender também um pouco dos nossos colegas da China, porque eles já tinham vivido esta situação desde o final do ano, e foram estas as medidas que nós adotamos aqui na Bosch em Braga, mas também na Bosch em Lisboa, em Aveiro e em Ovar. Muito bem, Glória. Patrícia, como é que foi no vosso caso? Em que é que foi coincidente ou, enfim, quais foram as particularidades, não é, de que no seu caso foram vividas por vocês? Bom, antes de mais, bom dia e obrigada pelo convite. Eu estava a ouvir a Glória e o nosso caso, apesar de termos uma dimensão mais pequena do que a Bosch em Portugal, nós aqui, portanto, eu estou em Vila Real, na Continental Advanced Antena, portanto é uma empresa do Grupo Continental que está sediada em Vila Real, temos cerca de 550 trabalhadores, e estava a ouvir e numa dimensão um bocadinho mais pequena, as medidas que nós adotamos foram muito similares àquelas que a Glória acabou de explicar. Portanto, nós, mesmo antes de termos algumas diretrizes por parte da Alemanha, tivemos a necessidade de adotar aqui medidas, em primeira instância, de preocupação com a segurança e com a proteção dos trabalhadores. Ainda estávamos longe de perceber a dimensão que íamos ter e que estamos a ter, de alguma forma. E, portanto, antes mesmo, nós também adotamos o layoff simplificado. Nós adotamos o layoff simplificado em março, através da suspensão de contratos. Portanto, nós não fizemos redução de horário, nós fizemos suspensão de contratos de alguns dos trabalhadores. Mas foi, e nós adotamos o primeiro layoff de um mês, com suspensão, e depois renovamos por igual período. E desde 6 de junho que não temos em vigor o layoff simplificado. Portanto, nós não tivemos a necessidade, fruto de alguma melhoria de encomendas, não tivemos a necessidade de fazer a segunda renovação. Portanto, aquela na altura era a última tranche, vamos dizer assim, o último mês possível. E, portanto, não houve essa necessidade, e até ver, temos tido aqui um feedback de uma retoma muito gradual, mas uma retoma. E, portanto, nós adotamos aqui algumas medidas, como eu estava a dizer, muito similares, nomeadamente, nós já temos há muitos anos o banco de horas, tínhamos pessoas aqui com férias que estavam aqui por gozar e que, portanto, pedimos de alguma forma um alargamento do período do gozo de férias. E, portanto, entre os horários flexíveis, entre os descansos compensatórios, entre as férias, nós conseguimos gerir de forma a que apenas um pequeno grupo teve mesmo que ir para layoff. Depois, tal como a Glória mencionou, todas as funções
que são possíveis de ser executadas através do teletrabalho, foram feitas. E, portanto, também foi ver muita gente de computador debaixo do braço, muito no sentido aqui de não estarmos concentrados todos no mesmo espaço, e nós temos aqui um espaço, mais do que um, mas em open space, o que traz, e também o chão de fábrica, obviamente, mas estas pessoas em que a função é possível de se fazer através do teletrabalho, nós pedimos para que seja feita e reunimos com as FIAs para que seja feita através de casa. E assim permitiu que tivessem aqui fisicamente menos pessoas, no sentido sempre de tentarmos minimizar o risco de contágio. Até agora, eu acho que nós temos uma equipa de contingência que reúne diariamente e que, no fundo, avalia as medidas que estão a ser adotadas, estão a ser suficientes ou não, em função da informação que temos à data. Portanto, é uma gestão sempre muito na incerteza e na informação. Ainda há bocadinho estava aqui a dizer que teve informação de ontem, não é? E, portanto, nós também, em função um bocadinho da informação que temos, vamos nos ajustando. Mas estamos agora a ter aqui uma retoma gradual, já temos algumas áreas que retomaram aqui fisicamente o seu trabalho, mas pronto, isto foram medidas, eu diria, complementares ao layoff que foi necessário de aplicar. E como eu disse, nós fizemos uma renovação, portanto 2 momentos de layoff simplificado, mas todas estas medidas, quer o teletrabalho, quer a gestão das férias e da flexibilidade que as pessoas aqui tiveram, que foram inexcedíveis, quer o banco de horas, tudo isso permitiu, por um lado, não ir tanta gente em layoff e, por outro lado, não termos até à data que recorrer, portanto, à segunda renovação. O que nos deixa... Certo. E quanto a essas ferramentas que a empresa lançou mão, portanto, de tipologia bastante heterogénea, apesar de tudo, não é? Falaram-me de flexibilidade, falaram-me do mobile office, falaram-me da antecipação de férias. Eu sei que a altura foi bastante atípica, mas da vossa perspectiva, qual é o balanço que se pode fazer do tipo de adesão que puderam contar da parte dos trabalhadores? Ou seja, sentiram que da parte deles, porque estamos a falar, apesar de tudo, sempre de soluções, não digo teletrabalho ou mobile office, mas em matéria de férias e de banco de horas, são ferramentas em que, por vezes, têm a sua complexidade. Sentiram da parte dos trabalhadores um reconhecimento de que as circunstâncias eram excepcionais e em que, no fundo, fazia sentido eles também mostrarem o seu empenho e a sua colagem à necessidade de tentar, enfim, a noção de que estavam todos no mesmo barco, vamos dizer assim. Completamente. No meu caso, aqui no nosso caso, da Continental Advanced Antena em Vila Real, culturalmente as pessoas tinham muitas horas neste banco de horas e têm muita dificuldade em libertar-se dessas horas. E, portanto, gostam de o fazer quando são eles a definir o timing. Eu sempre achei que iria ser difícil e não foi. Portanto, houve de facto uma compreensão e uma adesão e um entendimento e um comprometimento, acima de tudo, que as pessoas perceberam que, e isto foi muito também graças a uma comunicação muito próxima que tivemos com todos os trabalhadores, perceberem que era importante cada um ceder um bocadinho, e o ceder é gozar férias, se calhar nos momentos que não são, vamos dizer, ideais, mais normais, não é? Tirar férias grandes em março ou em abril não é propriamente o mais normal, mas perceberam que a empresa precisava dessa flexibilidade, até para fazer face a evitar aqui outro tipo de soluções, nomeadamente algum tipo de despedimento, e reduzir ao máximo, que foi sempre esta a mensagem que nós passamos e que tentamos, das pessoas a serem incluídas no layoff. Portanto, e as pessoas acho que perceberam a mensagem e funcionaram todas elas, independentemente das suas funções, com um sentido eu diria, de responsabilidade e de comprometimento muito grande, o que nos deixou também muito orgulhosos. Foi um processo complexo, ou está a ser, mas na parte da adesão e de compreensão por parte das pessoas foi muito fácil.
as pessoas aderiram, compreenderam. Nós tivemos até um caso, um senhor que nos veio dizer, isso a lei não permite, não é? Mas que dizia, eu tenho muitas férias, se for preciso, eu cedo as minhas férias a alguém que não tenha, para evitar que a B ou C vá para layoff ou que seja eventualmente dispensado. Portanto, as pessoas pensaram muito nelas e no outro, acima de tudo no outro. Muito bem. Glória, como é que foi na Bosch relativamente a esta questão? O nível de envolvimento dos trabalhadores, a forma como reagiram àquilo que o Churchill há umas décadas chamava sangue, suor e lágrimas, não é? Aquilo que podia prometer. É verdade, olha, foi uma grande surpresa, Rui, que nós, na direção da empresa, realmente não estávamos a contar. Eu penso que isto também terá a ver um pouco com as notícias que iam passando na comunicação social e que provocaram, digamos assim, nesta situação nova, uma onda de medo. Medo das infecções, de medo pelos pais, pela família. E quando nós falamos de antecipação de férias e fizemos a comunicação, estávamos a contar mais ou menos com uma adesão de 40%. Na verdade, tivemos uma adesão de 99%, o que foi incrível. E foi realmente aquilo um pouco que a Patrícia disse, a compreensão pela situação, a preocupação de realmente entrar em confinamento, de estar em casa, de não ter que vir para a empresa diariamente e não estarem expostos, apesar de todas as medidas de segurança que temos aqui, a uma possível infecção. A adesão foi enorme para qualquer uma das medidas que fomos adotando, que adaptamos na altura. Contudo, devo dizer que a comunicação com os trabalhadores era diária. Portanto, diariamente saía na empresa um informais, como nós chamamos aqui, que era passada a todos os colaboradores sobre toda a situação, todas as medidas que estávamos a optar. E eu, pessoalmente, fazia uma reunião, e faço ainda, neste momento, uma reunião diária com os representantes dos trabalhadores, ou seja, com a Comissão de Trabalhadores e com a Comissão Sindical. O que ajudou porque não só a empresa, mas neste caso também os representantes dos trabalhadores verificaram qual era a situação, como era a situação e o risco que estávamos a correr. E, portanto, a adesão foi incrível e foi 100% para qualquer uma das medidas que nós implementamos antes do layoff. Penso que do layoff ainda vamos falar, Rui, certo? Sim, exatamente. Vamos, sim, senhor. E eu até, na sequência disto, e porque tenho aqui a possibilidade de ver algumas questões que vão sendo colocadas aqui no chat do webinar, tenho uma primeira, antes de introduzir justamente a questão do layoff, tenho aqui duas que me parecem interessantes. Uma primeira questão em que se pergunta se estas medidas para o segundo semestre, em especial o incentivo extraordinário à normalização da atividade empresarial, portanto, o recebimento daquele 1 ou 2 salários mínimos, se aplicam a quem utilizou o layoff tradicional, creio que não. Creio que estamos efetivamente a falar de uma medida prevista já no 10G como uma das medidas do layoff simplificado e que, portanto, são, se quiserem, a continuidade lógica do layoff simplificado e, portanto, o layoff tradicional tem um figurino diferente. Uma segunda questão que vejo aqui colocada, esta sim pode ajudar a dar o pontapé de saída para outras questões de layoff, que é uma questão que eu acho muito interessante, porque quer a Glória, quer a Patrícia nos falaram de um aspecto fundamental, numa situação destas, de confinamento, de preocupação com a saúde, de distanciamento social, e ambas partilharam connosco a possibilidade e o êxito que conseguiram ter contra tudo e contra todos em conseguir manter o patamar de comunicação com os trabalhadores. A questão é saber até que ponto isto também aconteceu do ponto de vista da comunicação das medidas legislativas e dos apoios. E tem aqui uma participante, uma assistente no webinar que pergunta que conselhos práticos podem dar para que as empresas tenham acesso de imediato possível à informação atualizada. E portanto, queria ouvir a Glória e a Patrícia numa questão que tem a ver com isto. Como é que foi viver com a avalanche de produção legislativa que houve? Como é que foi viver e conviver com as dúvidas que era necessário dar resposta em pouco tempo,
porque nunca houve tempo para fazer nada com calma, evidentemente, e o que é que se revelou mais importante do vosso ponto de vista para tentar, de alguma maneira, enfrentar esta menor clareza ou esta menor possibilidade de refletir sobre as alterações legislativas que iam ocorrendo? Glória. Uma questão interessante. Realmente foi, eu acho que a parte da informação legislativa e a quantidade de portarias e decretos-lei que foram saindo foi o maior desafio que se calhar tivemos nos recursos humanos. Claro que nos recursos humanos temos aqui, pelo menos na Bosch, um responsável que passa o dia inteiro, no fundo, a ver o que é que saiu de novo a discutir, a analisar. Mas aquilo que a Bosch tem, e ainda bem que o tem, porque isso foi muito importante neste período, é um gabinete jurídico. E no fundo, eu posso dizer que durante o mês de março até finais de abril, eu diariamente tinha conferências com o gabinete jurídico para estar a par daquilo que está a sair e muitas vezes confrontada com a situação que o que hoje dizemos amanhã já não é. Não é? Que é aquilo que aconteceu também de ontem para hoje, não é? Ontem não existia portaria, hoje existe portaria. É mais. E portanto, aquilo que eu fiz durante este período todo foi realmente diariamente estar em contacto com o nosso gabinete jurídico e ver o que é que saiu, o que é relevante, o que é que alterou. Porque aquilo que verificamos muito foi também muita alteração, muita informação adicional que foi saindo dia a dia. E esse foi realmente um grande desafio, porque, como é óbvio, a administração quer saber o que é que temos de novo, o que é que vamos fazer, e é difícil numa situação destas hoje dizer hoje fazemos assim e amanhã já não podemos fazer, principalmente também na comunicação com os colaboradores e com os trabalhadores que não entendem esta questão toda de decretos, de portarias, de legislação. Portanto, foi sempre comunicar com muito cuidado e estar sempre atenta àquilo que saía no Diário da República diariamente. Portanto, à noite, se calhar, em vez de ir fazer o meu hobby habitual, era ver o que é que saiu realmente, o que é que está a sair e estar sempre muito, muito atenta àquilo que saía na comunicação social também. Sem dúvida. Portanto, esse foi realmente para nós, nos recursos humanos, um grande desafio. E ainda bem que tivemos o apoio do gabinete jurídico. Muito bem. Patrícia, qual foi a sua vivência desta realidade? Pronto, a questão é de facto pertinente e a resposta que eu tenho numa palavra foi o caos. O caos de informação, porque de facto, e nós somos associados de algumas entidades, e, portanto, recebíamos informação dessas várias entidades e, portanto, havia uma avalanche de informação e não havia tempo sequer, porque era diária. Nós também temos o nosso gabinete jurídico que nos dá suporte e, tal como a Glória estava a dizer, eu não sei se era diariamente, mas quase diariamente, reunia telefonicamente porque tinha receio de não estar a chegar a toda a informação ou de estar a falhar alguma informação que fosse relevante. E, portanto, havia aqui dois receios, era haver alguma informação que tenha saído e que seja relevante para nós, para o nosso negócio, para proteger as pessoas e também a empresa, e que me estivesse a falhar, e, portanto, o gabinete jurídico, sem ele, seria impossível. Nós não temos essa figura de uma pessoa que lê a legislação, e, portanto, seria impossível de todo. E por outro lado também, claro que o gabinete jurídico foi importante, uma das preocupações que tivemos e que por vezes era muito difícil, era uma vez que havia uma comunicação e uma informação hoje que amanhã era diferente da de ontem, era muito difícil de explicar isso, quer à administração, porque dizia, então ontem disseram uma coisa, agora é outra, quer às pessoas. Portanto, nós tentamos ter uma comunicação próxima, e quando eu digo próxima, verbal e não tanto escrita, como se calhar às vezes seria o nosso caminho, numa situação dita normal, porque facilmente a informação estava desatualizada.
E, portanto, eu lembro que havia reuniões em que eu dizia, mas tu ontem disseste outra coisa. Sim, ontem disse outra coisa e tinha sempre o cuidado de dizer, atenção, é a informação que eu tenho à data de hoje, deste momento. Portanto, o gabinete jurídico, nesse aspecto, foi importantíssimo. Por outro lado, existe uma figura também que nos deu todo o suporte, que foi a gestora dedicada. Portanto, nós temos uma gestora dedicada na Segurança Social, que não só nos ajudou e suportou todo o processo de layoff, que se calhar iremos falar mais à frente, como também nos ajudou a tirar algumas dúvidas. Portanto, havia dúvidas que às vezes eram tão complexas pelo nosso dia-a-dia, que nem sempre o legislador se lembrava, e, portanto, era a gestora dedicada à Segurança Social que muitas vezes ia internamente perceber ou tentar perceber e responder-nos. Portanto, eu tinha aqui, no fundo, duas grandes fontes de esclarecimento. O gabinete jurídico, por um lado, e às vezes os temas eram tão operacionais e tão específicos do negócio e das situações que vivemos aqui diariamente, que a gestora dedicada teve que nos dar esse suporte, não só o suporte habitual do processo em si, mas de nos tirar dúvidas e de esclarecer determinadas situações, com esta preocupação de não falharmos com os trabalhadores e enquanto empresa também, obviamente. Claro, e há muita nota positiva sobre esse contacto com o chamado gestor dedicado à Segurança Social, que é uma figura a que nem todas as empresas podem recorrer, não é? Que nem todas têm e que de facto toda a gente diz que é relevante. Também foi relevante no seu caso, Glória? Extremamente. Não seria possível pensar recorrer ao layoff, assim como prolongar ou alterar, se não tivéssemos a gestora da Segurança Social. Foi incansável, foi totalmente flexível, disponível. Seria quase impossível sem o apoio da gestora da Segurança Social. Num primeiro momento, liguei para uma linha da Segurança Social e estive mais ou menos 2 horas à espera para colocar uma questão. É difícil, imagino que toda a gente estaria nesse momento a recorrer à Segurança Social, mas a partir do momento que entrei em contato com a nossa gestora, ajudou imenso neste processo de layoff. E o grande, entrando, enfim, agora um pouco na vivência específica deste tipo de procedimentos, e quando me falam, queria colocar-lhes uma questão com duas vertentes. A primeira é se pode dizer que o grande quebra-cabeças foi adequar um procedimento em curso a situações como a necessidade superveniente de retirar ou acrescentar trabalhadores às listagens de quem estava incluído no layoff. Essa era uma primeira questão que vos deixava, que imagino que tenha sido um quebra-cabeças, não há dúvida. E retirei também das vossas palavras um problema de comunicação, não só com a administração, mas com os trabalhadores. Mas posso concluir que também aí, eu sei que é quase um dogma para os recursos humanos, aquela boa prática de falar claro com as pessoas, de ser transparente e de ser verdadeiro com os trabalhadores. E eles, de alguma maneira, também perceberam que essa franqueza existia e que o facto de haver dúvidas não significava outra coisa que não a que se estava a viver um contexto também excepcional e que tinham que dar, entre aspas, no melhor dos sentidos, um desconto aos recursos humanos. Desculpem a provocação, mas não resisto, de facto, imaginando aquilo que foi a vossa vida. Eu posso dar aqui a experiência aqui dos recursos humanos. Pronto, de facto, respondendo à primeira parte da questão, foi muito difícil perceber em que moldes nós poderíamos incluir ou excluir mais pessoas e de que forma, porque lá está, nós fizemos todo um exercício paralelo com a gestão do banco de horas e férias e, portanto, o que com 550 pessoas, pronto, já começa a ser uma dimensão um bocadinho mais complexa e, portanto, quem é que é incluído, quanto tempo, eu há bocadinho disse que nós tivemos num período, portanto, a empresa de layoff simplificado 1 mês, mas nem todas as pessoas fizeram 1 mês. Uhum. E, portanto, quem é que entra, quem é que sai, quanto tempo faz,
foi um exercício complexo e com receios de que estaríamos a fazer bem, a fazer mal. Sempre foi uma das nossas questões, era se entretanto vierem encomendas abruptas, nós queríamos colocar todos os cenários, não é? Se estiverem em layoff, por exemplo, se podemos recuperá-las e de hoje para amanhã dizer que têm que vir trabalhar. E, portanto, tivemos, de facto, esse cuidado e foi sempre um receio que tivemos, que era o processo em si. Se estávamos a cumprir com todos os requisitos para a inclusão ou exclusão das pessoas, ok? Respondendo à sua provocação, eu acho que as pessoas, e foi um bocadinho no sentido que eu disse no início, deram um desconto aos recursos humanos, porque perceberam que estávamos todos no mesmo barco, que nós enquanto estávamos nos recursos humanos, mas podíamos estar noutra área qualquer, estávamos com as mesmas dificuldades que os demais, com alguns receios como muitos tinham, e portanto nós estávamos a ter uma comunicação próxima, mas muito clara, muito honesta. O que sabíamos, sabíamos. O que não sabíamos, eu dizia muitas vezes aqui, o que não sabíamos íamos tentar procurar saber para depois dizer. E, portanto, não ter receio de dizer eu não sei, vou tentar saber e procurar a informação e dar a informação o mais claro possível. Muitas vezes tivemos que dizer não sei, o que às vezes na nossa área temos algum receio, porque os colegas vêm aqui e pensam que temos as soluções para tudo. E neste caso não temos de todo. Portanto, eu acho que as pessoas perceberam, compreenderam. Claro que no início gostavam de ter mais certezas, gostavam de ter percebido se iam ser incluídas na primeira fase de layoff, se já iam na segunda, mas as pessoas perceberam que não era não querer dizer, não querer partilhar, não era isso. O que nós queríamos era dar a informação que fosse essencial, clara, mas essencial, não mais do que isso, porque de facto havia uma avalanche de informação muito grande e nós também tínhamos que saber fazer esse filtro. E, portanto, nós passávamos a informação que nós consideramos útil, necessária, clara, honesta, próxima e quando não sabíamos, procurávamos saber. Muito bem. Glória, no vosso caso também foi possível manter esta capacidade de comunicar, contando do lado dos trabalhadores que tinham de dar este desconto a quem estava, no fundo, no terreno, sem ter a possibilidade de ter aquele grau de certeza que a Glória, até começar tudo isto, com certeza gosta de pôr nas suas comunicações e na sua passagem de informação. Sim, Rui. Bom, a nossa comunicação com os colaboradores deve ter sido muito próxima daquilo que a Patrícia também fez, que foi efetivamente aquilo que nós fazíamos para a área produtiva, e nós temos aqui em Braga alguns turnos, temos primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, temos 4 colaborações contínuas, portanto trabalhamos mesmo 24/7. Não é fácil de atingir todos os colaboradores, mas aquilo que nós fazíamos era diariamente, com todas as FIAs da fábrica e da empresa, uma reunião de meia hora, onde percorríamos com eles a informação a passar para os colaboradores. A informação escrita e preparávamos também um wording naquilo que eles exatamente tinham que passar na informação. E aquilo que faziam também era recolher questões dos colaboradores que nós compilávamos depois num documento para estar acessível a todas as pessoas. Mas em muitos momentos fazia parte desse wording também não sabemos ainda exatamente o que é que isto significa, ou não sabemos se isto se vai manter amanhã. Portanto, esta dúvida que nós tínhamos muitas vezes na comunicação, no desenvolvimento da legislação, nas situações de layoff no início, o que é que realmente seria pago ou não, fazia parte da nossa comunicação. Portanto, aquilo que nós tentámos ser neste período de tempo foi realmente o mais transparente possível, dizer aquilo que sabíamos, assim como também dizer aquilo que não sabíamos ainda ou que se calhar também não iríamos saber amanhã ou depois. E eu penso que isto ajudou muito na criação, se calhar, de uma cultura que estou agora na empresa diferente daquilo que era anteriormente. E criou-se também uma base muito grande de confiança por parte dos trabalhadores na gestão da empresa, no que concerne as medidas de segurança, mas também
medidas que, como a antecipação de férias, como o banco de horas e até realmente a aplicação do layoff. Tivemos situações depois de férias que tentamos também, durante o período de férias, ter contacto telefónico com os colaboradores e perguntar como é que estavam e como é que estava a situação. E tivemos muitos colaboradores a perguntar, mas então agora vamos trabalhar, não seria melhor irmos para layoff? Portanto, vê-se, não é, a preocupação e o entendimento que os colaboradores tinham e continuam a ter nesta situação problemática que estamos ainda a viver. Portanto, muita comunicação, diariamente, escrita, verbal, presencial, nas linhas de produção. E também criamos também aqui um livro quase de perguntas e respostas que pudessem ser úteis a toda a comunidade aqui na empresa. E isso, penso que a comunicação foi um elemento-chave nesta crise e continua a ser. Rui, está em mute. Tem que ter mute. Peço desculpa, não, estava eu a dizer que para além das FAQs que ficaram famosas da Segurança Social e da DGERT, que também as empresas sentiram a necessidade de ter as suas próprias FAQs como forma de chegar aos trabalhadores nesta altura difícil. O que é que eu gostava também ainda nesta sequência? Na vossa perspectiva, na experiência das vossas empresas, este conjunto de apoios que existiram, mais uma vez uma pergunta com duas fatias. A primeira é se este conjunto de apoios financeiros e aqueles que se perspectivam para o segundo semestre, se são de facto ferramentas que se podem revelar fundamentais. Vamos agora ser otimistas, vamos acreditar que não há uma segunda vaga, que já basta o que lá vai e que agora temos a possibilidade de olhar para o futuro. Fazendo um bocadinho esse exercício, estas ferramentas revelaram-se fundamentais, as do primeiro semestre e as do segundo, primeira fatia da pergunta. Segunda, independentemente dos apoios do Estado, uma coisa que referiram no início, que foi a flexibilidade em termos de trabalho, designadamente em matéria de banco de horas, com as oscilações que podem estar no horizonte, é de facto uma ferramenta que continua a ser para a indústria fundamental poder utilizar se quisermos tentar sair desta crise o mais depressa possível? Estejam à vontade. Patrícia, quer começar? Já agora? Desculpa, que eu acho que estava em mudo. Pronto, respondendo então à primeira parte da questão, sim, foram e são, e esperemos não precisar agora sendo otimistas da segunda parte dos apoios. Mas, de facto, estas ferramentas de apoio financeiro, de flexibilização que o Governo colocou à disposição das empresas foram fundamentais para mantermos os postos de trabalho e mantermos, como eu disse no início, nós recorremos só a uma parte do layoff simplificado, nós não chegamos a parar na totalidade. Portanto, eu acredito que estas ferramentas que tivemos à nossa disposição em termos legislativas foram de facto fundamentais para que isso acontecesse, para que nós ajustássemos, no fundo, a nossa tripulação às necessidades que os clientes estavam, às encomendas que estavam a pedir, que tiveram uma redução grande nos finais de março, mas sobretudo em abril, e agora sentimos já uma ligeira e gradual retoma. E, portanto, estas medidas ajudaram-nos a gerir e a ajustar, acima de tudo, as pessoas às necessidades. Em relação à segunda questão, da flexibilidade do trabalho, do teletrabalho, a possibilidade do banco de horas, eu diria que é fundamental na nossa indústria, e tão fundamental que não é teórico, que foi precisamente através dessa flexibilidade e das férias, do banco de horas, de um horário flexível, que nos permitiu não termos tantas pessoas em layoff, por um lado, não ter que recorrer a uma segunda renovação, até à data, pronto,
e a não ter que dispensar determinadas funções. Portanto, de facto, isto não é teoria, foi graças a estas ferramentas todas de reajustamento e de flexibilidade que foi possível fazer face a este momento tão atípico que estamos a viver e que gradualmente esperemos que não regresse para tempos de finais de março e de abril, mas que foram fundamentais. Glória, o que acha desta questão? Sim, as medidas, muito a questão do layoff simplificado foi fundamental, porque, como tinha referido no início, nós utilizamos o banco de horas em fevereiro, março e inícios de abril, a antecipação de férias, a flexibilização de horários e descansos compensatórios, mas a seguir não haveria muitas mais medidas a aplicar de flexibilização, a não ser realmente começar a reduzir pessoas. E isso nós queríamos evitar. Por isso, o layoff simplificado poderia ter vindo um mês mais cedo, mas não veio. Por isso, veio no momento certo, diria agora, porque conseguimos sobreviver até finais de abril, que foi quando aplicamos o layoff simplificado. Conseguimos sobreviver até aquele momento, mas a partir daquele momento seria realmente difícil. Neste momento, estamos a recuperar, estamos com 100% das pessoas neste momento já na empresa. Estamos a produzir em todos os turnos e 7 dias por semana. Portanto, estamos também com uma retoma e esperamos realmente que a indústria automóvel continue a recuperar aos bocadinhos e aos pouquinhos, e que realmente os fabricantes de automóvel comecem a vender e a vender automóveis para que esta recuperação seja real. Se assim não o for, teremos, e penso que sim, que as medidas para o segundo semestre vão ser muito importantes, até porque hoje não sabemos, não temos ainda a certeza do impacto económico que isto vai ter para além daquilo que já está previsto na indústria automóvel. E não sabemos também como é que o número de infecções e Covid, como é que o Covid se vai desenvolver no segundo semestre. Portanto, há aqui duas, se calhar mais componentes extremamente importantes que não temos uma bola de cristal e não conseguimos prever a situação. Mas sabemos de antemão que desta vez o Governo já tem um pacote de medidas que pode ajudar as empresas e às quais nós com certeza que iremos recorrer caso haja uma necessidade. E eu até pegando nas suas palavras, Glória, vou-lhe deixar uma última pergunta e à Patrícia, que vem um pouco nessa sequência, a respeito das medidas internas que as empresas usaram e precisamente pelo nevoeiro que ainda rodeia aquilo que os próximos meses nos podem trazer. Mas ferramentas como estas de que tivemos a falar, o banco de horas, ou o mobile office, ou o teletrabalho, podem ser efetivamente relevantes até do ponto de vista sanitário, ou seja, já não pensando na forma de fazer face à necessidade e aos picos de trabalho que surjam, mas são até ferramentas úteis do ponto de vista dentro das empresas, sobretudo empresas industriais, como são as vossas, em que as pessoas têm de estar aí, em que nem todo o trabalho pode ser remoto. São ferramentas importantes para que a produção continue sem as pessoas estarem aglomeradas no mesmo espaço, todas ao mesmo tempo? Sim, Rui, definitivamente para nós as ferramentas banco de horas ou mobile office ou o teletrabalho são ferramentas, não podem ser para nós, são ferramentas extremamente importantes e que foram e que vão continuar a ser na flexibilização, numa redução ou numa eventual redução de encomendas, conseguimos rapidamente dar resposta com um banco de horas. Mas assim, também, quando houver um acréscimo de encomendas, o banco de horas é útil, é muito bom nessa altura também, mas o mobile office é uma medida e é uma política que nós temos de recursos humanos que permite não ter tanta gente na empresa. E por isso, no fundo, assegurar que haja menos contacto social dentro de uma empresa. Estamos a falar aqui em Braga de cerca de 3.500 colaboradores, que
cruzam nas cantinas, nos bares, nos corredores, nos refeitórios. Portanto, a aplicação que fizemos inicialmente do Mobile Office foi exatamente com o intuito de prevenção e evitar que hajam muitas pessoas aqui na empresa. Muito bem. Patrícia. É similar ao que a Glória descreveu, ou seja, isto são ferramentas que nós utilizamos, que foram essenciais e que vão continuar sempre a ser. Se houver uma outra situação, como dizem que poderá acontecer agora em outubro, por exemplo, as funções que são possíveis de fazer através de teletrabalho têm de ser feitas, não só por causa de estarem em open office, mas, como dizia a Glória e bem, nas cantinas, nos espaços sociais, mesmo na entrada e saída dos turnos, portanto, tudo que seja para minimizar o contacto e aumentar o espaçamento das pessoas, todas as medidas que possam existir vão ser certamente acionadas. E, portanto, tudo que seja um banco de horas, não só pela questão económica de reajuste das pessoas para as encomendas, como e sobretudo pela proteção e pela segurança das pessoas, porque as nossas linhas, como devem imaginar, as pessoas estão próximas, mesmo com todos os cuidados. Eu estou aqui porque estou numa sala sozinha, isolada, mas mesmo nos espaços abertos é obrigatório o uso de máscara e, portanto, as pessoas estão nas linhas com máscara, com viseiras, têm as proteções individuais para minimizar o risco, mas nunca o anulamos. Portanto, tudo que seja possível de espaçá-las, de conseguir gerir, mais uma vez, com banco de horas, todo esse tipo de ferramentas de flexibilização são importantes em termos de proteção da saúde e da segurança das pessoas, sem dúvida. Pois, muito bem, já passamos ligeiramente o nosso tempo, mas não muito, e eu, se calhar, antes de passar a palavra à doutora Dália Petiz e à APD para encerrar os trabalhos, só posso, enfim, agradecer uma vez mais e de forma muito sincera, quer à Glória, quer à Patrícia, este tempo que tiveram connosco, o facto de terem conseguido partilhar com esta transparência, com esta espontaneidade aquilo que viveram nestes meses. E já agora não resisto, até porque numa abordagem diferente, mais jurídica, mas também vivi estes tempos, não posso deixar de, enfim, dar uma palavra de muito apreço e de muito elogio às pessoas nos recursos humanos. Foi uma trincheira muito complicada e, portanto, estas pessoas foram de uma valia extrema para as empresas e de uma grande resiliência cotidiana para enfrentar estas situações. E se calhar passava a palavra à doutora Dália Petiz. Muito obrigada a todos. Eu acho que estou, sim. Muito obrigada a todos. Eu acho que realmente foi fantástico. Muito obrigada, Glória. Muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada, Dr. Rui Valente. E muito obrigada à Bosch, à Continental e à Garrigues, porque realmente a vossa experiência é digna de se ouvir. Portanto, amanhã temos um evento na área da transformação digital, onde temos diversos oradores, entre as quais vai estar Patrícia Calo, que é a diretora-geral do Facebook para Portugal e Espanha, e que poderão assistir aqui pelas 9 horas da manhã, quem estiver interessado. Muito obrigado pela vossa presença e até amanhã. Muito obrigada.